O assunto deste vídeo é o desenvolvimento de um observador de ordem reduzida. A motivação para investigarmos isso é simplesmente a seguinte. Até este presente momento, imaginávamos que nenhum estado estava disponível, mas que tínhamos uma saída disponível e a partir dessa saída projetava-se um observador a fim de estimar todo o vetor de estado. Agora, suponha que o vetor de medições y contenha uma ou mais variáveis de estado. Essas variáveis de estado não precisam ser medidas. Então, é possível projetar um observador que só estime os estados não medidos. A esse observador damos o nome de observador de ordem reduzida. Então, o projeto desse observador não é muito diferente do anterior e começamos dividindo, particionando o vetor de estado em duas partes. Aqui na parte de cima colocamos os estados que são medidos. E aqui embaixo colocamos os estados que precisam ser observados. A menos disso, temos aqui um sistema representado em espaço de estados, o vetor de estado completo, parte medida, parte a ser observada, no instante k mais 1, uma matriz A, que ela é particionada equivalentemente dessa maneira, um vetor B, particionado coerentemente assim também, a saída Y, e aqui onde precisamos ter clareza que ao colocarmos identidade aqui, estamos confirmando que essas variáveis de estado elas são medidas e aparecem no vetor de saída. E essas variáveis de estado não aparecem no sinal de saída e, portanto, elas precisam ser observadas. Muito bem, então nós vamos começar escrevendo equações a partir dessa representação particionada. Vamos escrever a equação para este elemento, que é um vetor, então, xm, indicando que são as variáveis de estado que são medidas no instante k mais 1, é igual a AMM, que multiplica essa parte, xm no instante k, mais AMO, que multiplica a parte do vetor de estado que precisa ser observado, okay? Mais BM, U de K. Muito bem, então temos aqui essa equação, e nessa equação observe que supomos que as matrizes são conhecidas, então se isso é conhecido e isso é medido, a gente conhece esse termo. O que não acontece aqui. Essa parte é conhecida, mas isso aqui são variáveis a serem estimadas. Então vamos colocar do lado esquerdo da equação tudo que a gente conhece. Então nós vamos escrever assim, xm, k mais 1. Essa parte conhecida colocamos do lado esquerdo da equação, xm de k. Essa parte também é conhecida, então menos bm u de k igual a m o x o de k. E aqui faremos a seguinte observação. Essa equação está na forma da equação de saída convencional de um sistema de estado. Então, alguma coisa na forma de y de k igual a um c x de k. Então, comparando, aqui à esquerda algo conhecido, que inclusive é medida, aqui o vetor de estado, aqui uma matriz. Então, do lado de cá, isto tudo aqui faz o papel do y de k, isso aqui faz o papel do c, isso aqui faz o papel do x, com respeito a essa equação. Muito bem? Vamos fazer alguma coisa semelhante agora para essa parte do vetor, que é a parte a ser observada x0 de k mais 1.
Então, é AOM XM de K mais AOO XO de K mais BO U de K. Muito bem? Agora vamos reescrever isso assim, olha. AOO XO de K. E aqui, só para chamar a atenção, vou abrir um colchete, mas não vou multiplicar nada aqui não. Simplesmente para separar esses termos e chamar a atenção para eles. P0 U de K mais AOM XM de K. Agora, essa equação, nós vamos fazer analogia com a equação de estado, que é do tipo x de k mais 1 igual a ax de k mais bu. Então, mais uma vez, aqui temos x de k, que aliás coincide com essa analogia na equação de cima. O AOO faz o papel da matriz A e essa parcela toda faz o papel do BU. Ora, então o que nós fizemos aqui foi estabelecer relações entre equações que vieram desse sistema particionado e equações de um sistema não particionado. Ora, se sabemos escrever um observador para o sistema nesse formato e temos a analogia, deve ser possível utilizar a mesma equação do observador com estas substituições e termos assim um observador para o sistema particionado. E de fato é isso que a gente faz. Aquelas relações, equivalências da página anterior estão aqui. A equação de estado, do observador de estado completo, convencional, está aqui. E se nós fizermos estas substituições aqui, levando em conta que a parte medida do vetor de estado é a saída, isso daqui se transforma nessa equação, que é a equação do observador de ordem reduzida. Observem que à direita temos grandezas todas medidas, né? Aliás, não. Aqui temos o observador de estado, a variável de vetor de estado do observador de ordem reduzida. Então, está aqui. Essa é a matriz A menos GC equivalente. Aqui temos tudo isso é conhecido e aqui temos as entradas, as saídas e saídas. Saídas no instante K mais 1, saídas no instante K. E essa parte toda ela é conhecida. Portanto, essa equação ela é perfeitamente implementável, como ilustraremos agora em um exemplo. Então, nesse exemplo temos as matrizes A, B e C dadas. Observe que a matriz C diz que há duas saídas. A primeira saída é a variável de estado 1, a segunda saída é a variável de estado 3. Imaginamos que essas sejam matrizes para um sistema discreto obtido com tempo de amostragem de 0,01. Então vamos particionar o vetor de estado. Então o vetor de estado ele é particionado com a parte medida em cima, a parte a ser observada embaixo. A parte medida são as variáveis de estado 1 e 3. Então, aqui, variável de estado 1 e 3, a variável 2 é a variável que precisa ser observada. E agora vamos só entender como é que fica a partição. Olhando para o sistema antes de ser particionado.
Essa equação de cima, por exemplo, diz que x1 de k mais 1 é 0 vezes x1 de k, mais 1 vezes x2 de k, mais 0 vezes x3 de k. E assim sucessivamente as demais. Então, uma vez que particionamos, aqui nós vamos ter que, imagina, x1 de k mais 1 é igual, tem que dar a mesma equação que estava aqui. Então, 0x1 de k mais 0x3 de k, observe que o x3 agora passou a ocupar essa posição, mais 1x2 de k. Então, isso aqui foi reordenado para termos exatamente as mesmas equações que antes. Então, a matriz A é particionada assim, a matriz B assim, a matriz C dessa maneira. Então, só para lembrar, isso aqui é o que a gente chamava de AMM. Esse aqui, por exemplo, é o elemento chamado AOO. Esse vetor é o AMO e esse vetor linha é o AOM, por exemplo. Esse termo daqui é o BM, esse termo aqui é o BO e assim sucessivamente. Então, se tomarmos a equação do observador que está aqui, simplesmente substituindo, chegamos a esta implementação. Porém, é necessário projetar, escolher a matriz G. Bom, a matriz G, nesse caso, vamos rapidamente pensar nas dimensões dela. Acompanhe a escrita dessa equação aqui embaixo. AOO é 1,8. Então, 1,8 aparece aqui. Menos G vezes AMO. AMO é um vetor 1, 0. Portanto, esse vetor de ganhos G precisa ser um vetor linha, 1 por 2, de forma a fecharmos as dimensões. E assim fazemos todos os termos. Então, temos que escolher agora esses dois elementos G1 e G2. Isso faz parte do projeto do observador. E para fazer o projeto do observador, precisamos escolher onde alocar os polos do observador. Para fazer isso, então nós vamos primeiro fazer algumas contas simples. Okay? E essas contas são assim. Os autovalores da matriz A aparecem aqui. Tem um par de autovalores complexos conjugados, 0,9 mais ou menos J04, e um autovalor real, 0,95. Sabemos que a relação entre autovalores ou polos no domínio Z discreto e domínio S é dado por essa expressão. No nosso exemplo, o T é 0,1. Então, essa expressão fica assim, e se preferirmos escrever S em função de Z, essa relação fica dessa maneira. Tá? Então, saímos de Z, em que nós não temos interpretação de velocidade para esses autovalores diretamente, passamos para S, aqui sim nós podemos fazer algumas contas e os valores das constantes de tempo envolvidas aqui, utilizando essa relação, esses dois autovalores dão uma constante de tempo, alguma coisa em torno de 5 segundos. E esse autovalor, passando por essa expressão, dá uma constante de tempo, alguma coisa da ordem de 2 segundos. Escolhemos o menor e tomamos alguma coisa, seja 2 a 4 vezes mais rápido do que ele. Então, nós vamos, só para fins de ilustração, imaginar que o tal do observador será alguma coisa em torno de 2 dividido por 4, 0,5 segundos. Isso corresponde a um polo em S, que é inverso desse valor, de 2. Então, agora nós vamos utilizar essa expressão aqui para voltarmos para Z. Então, Z, que é igual a E elevado a 2 vezes 0,1, 0,2, é alguma coisa em torno de 0,8.
Então, o polo do observador será colocado em 0,8. Okay? Muito bem, precisamos achar o G. Então, só lembrando dessa expressão, olha aqui, vamos pegar essa expressão aqui, essa é a matriz A, e essa matriz é apenas um elemento, e eu quero que esse elemento seja 0,8. Esse é o alto valor. Então, vamos lá. 1,8, que é esse número aqui, menos G1 vezes 1 é G1, menos G2 vezes 0, que é 0. Morreu. Isso aqui tem que ser 0,8, onde G1 é igual a 1. Observe que G2 pode ser qualquer valor que não afeta a posição do polo. Então, só para facilitar as nossas implementações, vamos escolher G2 igual a 1 também. E é isso que está indicado nesse código. Eu não vou passar detalhadamente por ele, mas aqui estão as definições das matrizes, aqui condições iniciais aleatórias, saída com ruído, condições aleatórias agora para o observador. Eu defino uma entrada que é um degrau com transição em 100, então um degrau unitário com transição em 100. E aqui temos o laço de tempo. O sistema completo ele é simulado aqui, então AX mais BU e Y igual a CX, somando ruído na saída, só para termos um cenário um pouco mais realista. E aqui temos a implementação desta equação com G1 igual a G2 igual a 1. É o observador de estado. Ele observa o segundo estado do sistema, uma vez que os estados 1 e 3 são medidos. E, finalmente, depois de fazermos isso tudo, faço o gráfico mostrando a variável de estado do sistema, que a gente não conhece, e a variável de estado do observador, que supõe ser uma aproximação, uma estimativa para o estado desconhecido do sistema. E esse desempenho pode ser visto aqui nesse gráfico, em que o traço contínuo preto é a variável de estado do sistema e o tracejado é a sua estimativa, ou seja, é a variável de estado do observador. E como vemos, então existe o ruído e tudo, mas o observador consegue basicamente acompanhar o estado do sistema, inclusive depois da transição ele acompanha razoavelmente bem. Então aqui temos um sistema de 3 estados, 2 deles são medidos e o terceiro, que não é medido, é observado. Portanto, a gente poderia imaginar fechar a malha com uma lei de controle de realimentação de estado como essa, em que esse vetor seria a variável saída 1, que é medida, então não preciso estimar. A variável 2 é o estado do observador, esse eu preciso estimar. E a terceira variável é a segunda saída, que é medida também. Então, posso realimentar aqui tem que pôr um transposto, este vetor, via, claro, um vetor de ganhos a ser projetado, para realimentar esse sistema e colocar seus autovalores onde o projeto de controle requeira.